Oi, estamos de volta no nosso momento da educação inclusiva aqui no Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França, este é o meu sinal. Então, no último momento falamos sobre inclusão. Vamos relembrar só um pouco, mas antes disso eu quero apresentar a nossa intérprete de Libras, Amanda. Vamos lá, relembrar um pouquinho sobre nosso último encontro. Falamos sobre inclusão. Então, inclusão não significa negar as barreiras, mas aprender com a diversidade. Percebemos que as barreiras existem e são várias, mas precisamos criar estratégias para minimizá-las. Não é isso? Vamos agora à nossa devolutiva. Passei uma pesquisa para você, professor do AE. Obrigada pela sua participação, mas vamos observar o resultado aqui no gráfico. O que não pode faltar em uma escola inclusiva? Com 33% apontaram o projeto inclusivo. Com 29% apontaram que o trabalho cooperativo entre a equipe escolar. Com 9% tivemos dois resultados: a acessibilidade e o professor do AE. Com 8%, a sensibilização. Com 7%, sala de recursos. E 5%, a parceria com a família. Então, todos os itens foram contemplados. Entendemos que todos são muito pertinentes e que precisa estar presente nessa escola inclusiva. Mas vamos para mais um resultado, o próximo gráfico. Então, aprender com a diversidade. Qual a reflexão que você deixaria com esse aprender com a diversidade? Aprender com as diferenças. Com 42,9% apontaram que ajuda a formar cidadãos mais educados e respeitosos. Com 22,9% apontaram que todas as crianças podem participar das experiências e condições de aprendizagem. Com 18,1% apontaram que o convívio no ambiente escolar comum facilita o trabalho em grupo, evita sofrimento, constrangimento, e com 16,2% apontaram que o processo de aprendizagem de cada estudante é único. Então, muito obrigada a você que participou dessa nossa pesquisa e entendemos que conviver com esse estudante que tem deficiência realmente é um privilégio para todos nós, não só para ele que aprende com essa vivência, mas para todos que vivem naquele contexto escolar. Mas vamos lá, dar continuidade à nossa temática, o que não pode, de fato, faltar numa escola inclusiva. Então, entendemos que precisa nessa escola ter o acesso garantido a todos os estudantes, em especial garantir, de fato, que eles tenham acesso e permanência. Então, isso é incluir, isso é ter um olhar de uma educação inclusiva, de uma educação especial. Mas quando falamos nesse ponto de educação inclusiva e educação especial, o que podemos entender? O que é educação especial? Então, educação especial, ele está voltado ao público-alvo das pessoas com deficiência. É um atendimento especializado, através do AE, Atendimento Educacional Especializado. Então, ele foca nas necessidades específicas destes estudantes. Então, e a educação inclusiva? O que podemos entender? A educação inclusiva é uma educação voltada para todos. Todos têm a oportunidade. Todos têm oportunidades de aprendizagem de maneira igualitária. Então, todos precisam ter acesso em toda a modalidade de ensino. Vamos continuar mas não fica por aí, né? Educação especial, educação inclusiva, está dentro do mesmo contexto escolar, mas precisa que essa escola tenha afetividade. Então, a afetividade é um caminho para incluir o estudante no ambiente escolar. Por quê? Quando falamos de afetividade, entendemos que a afetividade é uma mediadora
entre o estudante, a convivência, a socialização, facilitando a aprendizagem significativa. Porque se o estudante ele é bem acolhido, se ele tem afeto, se ele recebe esse carinho, então a aprendizagem, de fato, acontece de maneira mais plena. Porque eles têm um sentimento que pertence àquele espaço, que pertence àquele ambiente, que ele é bem acolhido e é esperado por todos, não só pelo professor, mas também pelos colegas. Então, isso garante a permanência também desse estudante na escola. E a interação é outro elemento que, de fato, precisa estar presente nessa escola inclusiva. Porque a interação entre os estudantes é fundamental na construção das aprendizagens significativas no ambiente escolar. Quando falamos desse público-alvo, que é a educação especial, então, quando esse estudante ele é levado para a escola, então ele tem muitos ganhos, porque ele começa a conviver com estudantes de vários aspectos. Cada um é um ser único, cada um tem uma dificuldade, cada um apresenta uma possibilidade. E ele ali, ele está observando e ele é observado. Ele, em um momento de interação, ele é contemplado e ele percebe que ele alcança, mas tem outro momento que ele não alcança. E isso também é percebido no colega, e isso fortalece. Ele começa a entender que aquele contexto é normal. O ensino-aprendizagem é para todos e cada um desenvolve com o seu ritmo. E quando falamos de sensibilização, é um ponto também e um elemento importantíssimo, porque a sensibilização oportuniza as vivências e experiências, facilitando o processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Ou seja, a sensibilização precisa ser realmente oferecida, contemplada, porque através da sensibilização mudamos comportamentos. Então, os estudantes, eles sensíveis, eles têm mais empatia, ele tem mais um respeito pelo colega. Ele começa a entender que o colega tem o tempo dele. E ele também percebe que ele também precisa respeitar. Então, com essa interação e com essa troca, a partir do professor, porque o professor está fazendo, de fato, essa ponte, sensibilizando, motivando, estimulando para que o respeito aconteça, proporcionando atividades em dupla, atividade em grupo, uma socialização em toda a escola. Porque essa interação, essa sensibilização, este estudante, ele não está só preso numa sala de aula. Incluir não é isso. Ter esse olhar inclusivo não é dessa forma. Pegou o estudante, colocou na sala de aula e fez uma adaptação, uma adequação e aí já garantiu tudo. Não. Esse estudante ele precisa, de fato, participar de todas as oportunidades de aprendizagem no contexto escolar. E quando falamos de participação, trabalhamos o social, o emocional, entende? Porque trabalhamos com esse estudante para que ele conviva de maneira igualitária na sociedade. Começa na escola, mas quando se tem um evento fora, essa professora precisa também incluir este estudante com deficiência, que ele possa participar dos mesmos eventos que os demais estudantes. O convívio e a participação dos estudantes é fundamental para o desenvolvimento socioemocional. Então, socioemocional, autonomia. Então, essa participação, de fato, precisa ser contemplada por todos. Então, a escola está para garantir o acesso e a permanência. Então, se esse estudante ele é contemplado com acesso a essa oportunidade de evento, acesso às mesmas experiências de aprendizagem, acesso às brincadeiras, às trocas, os trabalhos em equipe, então essa permanência é garantida.
Agora temos também, na escola inclusiva, que não pode faltar o trabalho cooperativo. O que entendemos desse trabalho cooperativo? Como vemos aqui na imagem, existem essas peças que vão se encaixando. Assim entendemos o trabalho cooperativo, que a escola precisa de todos, de fato, envolvidos neste processo. Porque o estudante, ele é um estudante da escola, não é o estudante só da professora regular ou da professora do AE. Esse estudante, ele é da escola, então ele precisa ser contemplado de maneira igualitária. E quando falamos do trabalho cooperativo, o primeiro passo importante é que esta família realmente tenha esse olhar inclusivo, porque a afetividade, a cooperação, a colaboração, a afetividade já começa na família e a família leva esse estudante para a escola. Ao chegar na escola, o que é que acontece? Ela faz um relato de como é esse estudante. Então, a inclusão começa a ser construída em casa, pois as pessoas com deficiência e sua família são os principais agentes que esta inclusão aconteça. Porque o estudante estava na família, foi levado à escola. Então, quando chega na escola, precisa de fato desse relato, porque o professor precisa conhecer este estudante. Mas, para que esse professor conhecer esse estudante? Para começar a ter estratégias específicas para contemplar esse estudante. Os professores, eles têm um papel importante na educação inclusiva, que envolve o desenvolvimento das habilidades intelectuais e sociais dos estudantes. Então, é a partir do trato da professora, sistematizando um trabalho coletivo, colaborativo, dando de igual oportunidade para todos os outros estudantes, que ele se sinta contemplado e incluído. Ele tem que sentir esse acesso garantido, porque ele tendo acesso, ele permanece de maneira muito com qualidade no seu desenvolvimento. Vamos agora ficar por aqui, porque no próximo momento da nossa educação inclusiva, falaremos um pouquinho sobre acessibilidade. Obrigada por você que esteve até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!